Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma série de vídeos que fala sobre lidando com a culpa. E nós vamos abordar sobre essa temática tão importante da existência humana, da vida do cristão, da vida das pessoas que também não têm uma experiência com Jesus. Como é que nós lidamos com a culpa? Como é que ela funciona? Como é que ela se processa? Como é que podemos compreender mais essa problemática humana? E baseados na palavra de Deus, no Salmo 32, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso e também dialogar sobre essa questão. Lidando com a culpa é a nossa temática. Salmo 32, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ou seja, com relação à problemática da culpa, sim, se nós nos arrependermos, se nós abandonarmos o nosso pecado, existe perdão de Deus para mim e para você. Nós vamos compreender e vamos dialogar um pouquinho sobre isso, tá? A culpa, vocês sabem, está por trás da maior parte do sofrimento humano, né? Certa vez um conselheiro disse, né? Eu nunca vou me acostumar com isso. Por quê? Porque não dá para contar todas as pessoas que se sentem culpadas. Cada caso é diferente do outro, é claro, e as pessoas têm que receber tratamento individualizado. Não é uma tarefa fácil quando nós lidamos como conselheiros, homens e mulheres, né, cristãos, que de alguma maneira estão ajudando pessoas a lidarem com isso. Talvez a culpa, né, seja o tópico que permeia todas as principais problemáticas humanas que nós estamos abordando através desses vídeos, né? Se você conversar com pessoas deprimidas, solitárias, angustiadas, membros de famílias violentas, homossexuais, alcoólatras, doentes terminais, pessoas que estão passando por crises conjugais ou qualquer outro tipo de problema, você descobrirá que a culpa faz parte de suas dificuldades. Talvez é uma das duas mais enraizadas dentro do coração humano, dentro do interior das pessoas. A culpa é o terreno onde a religião e a psicologia geralmente se encontram. Ela tem sido considerada um fator crucial nos problemas que as pessoas trazem aos psiquiatras, psicólogos, terapeutas cristãos, conselheiros cristãos e pastores. Ou seja, segundo o psicólogo, por exemplo, Bruce Nahon, ele diz assim: entender os sentimentos de culpa é fundamental para a compreensão dos desajustes psicológicos. Ou seja, muitos desajustes psicológicos vêm nessa questão da compreensão do mau processamento da culpa, dentro da falta de compreensão e do processamento equivocado da culpa, ou da maneira como a culpa é mal canalizada, processada dentro das pessoas. A maioria dos desajustes psicológicos vem através dessa problemática. Então, os especialistas, né, dizem que existem vários tipos de culpa que podem ser agrupados em duas grandes categorias fundamentais. A primeira delas, a culpa objetiva, e a segunda delas, a culpa subjetiva. Ou seja, a culpa objetiva ocorre quando uma lei é quebrada e o transgressor é culpado, embora possa não se sentir culpado. Já a culpa subjetiva se refere aos sentimentos íntimos de remorso, de autocondenação que surgem por causa de nossas ações. Ou seja, algo interno, né? Subjetivo é mais interno. E objetivo é aquilo que realmente aconteceu lá fora do ser humano. E claro que se reflete no seu interior. Então, o aconselhamento, né, quando a gente está ajudando as pessoas, será muito mais difícil se eu e você, nós que estamos ajudando alguém, não formos capazes de distinguir os diferentes tipos de culpa, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. A culpa objetiva, ela pode ser dividida em 4 tipos que se superpõem, ou seja, se fundem
e geralmente são menos evidentes do que as demais que nós podemos levar a crer. Tá? Em primeiro lugar está a culpa legal, ou seja, a culpa legal. Como é que acontece a culpa legal? Quando uma lei é violada da sociedade, quando acontece a violação das leis da sociedade, surge então a culpa legal. A pessoa que avança um sinal vermelho, alguém que rouba um objeto em uma loja de departamentos, sim, ela é culpada, mesmo que nunca venha a ser apanhada, independente de sentir ou não algum remorso, é uma culpa legal. Existe um segundo tipo de culpa dentro dessa culpa objetiva, que é o grupo maior de culpas, que é a culpa teológica. Culpa teológica envolve uma falha em obedecer às leis de Deus. A Bíblia, vocês sabem, descreve uns padrões divinos para o comportamento humano, é a nossa regra de fé, de conduta, de vida, e padrões que todos nós violamos de vez em quando, né? Pode surgir na vida humana, é isso que nós estamos tentando dizer, por meio de ações ou pensamentos. Então, de acordo com as Escrituras, todos nós somos pecadores. Isso a Bíblia deixa bem claro, está lá em Romanos capítulo 3. Todos somos culpados diante de Deus, quer sintamos remorso ou não. Muitos psiquiatras, né, psicólogos, não admitem a existência desse tipo de culpa teológica, porque essa culpa teológica ela é vivenciada e ela é crida apenas pelo seio cristão, pela perspectiva cristã. Pois fazer disso seria admitir a existência de padrões morais absolutos, dizem esses psicólogos, psiquiatras, terapeutas que não são cristãos. E eles não reconhecem as verdades absolutas, por isso tem essa dificuldade. Então, se esses padrões existem, então existe alguém que os estabeleceu. E esse alguém, obviamente, é um juiz moral, um Deus legislador. Esse alguém é Deus, o Deus da Bíblia. Então, para muitas pessoas é mais fácil crer que as noções do certo e errado são relativas, né? A nossa sociedade relativista hoje pensa assim, dependendo das experiências individuais, educação, valores, os valores segundo essa sociedade subjetiva, né? Relativista, são subjetivos, ou seja, cada um institui a lei segundo o seu coração. E aí fica essa gelatina, né? Essa salada de fruta aí, moral que nós vemos na sociedade atual. Como veremos, né? Existem esse conceito de culpa teológica, existem grandes implicações práticas no aconselhamento, e essa é a nossa abordagem, já que somos cristãos. O terceiro tipo de culpa é a culpa objetiva, né? Lembrando que nós estamos no grupo objetivo, é a culpa pessoal. Culpa pessoal. Nesse caso, o indivíduo viola os seus padrões pessoais ou resiste aos apelos da sua própria consciência individual. Ou seja, não houve violação de lei alguma externa, nem a pessoa desobedeceu a Deus. Culpa teológica, lei externa, culpa legal, nós já falamos. Mas, por exemplo, se um pai toma a decisão de passar todos os domingos com a família, muitas vezes ele se sentirá culpado se tiver que viajar a trabalho num fim de semana. Sua esposa às vezes se sentirá culpada se estiver acima do peso e abusar de uma sobremesa, por exemplo, tentadora. Então é uma culpa pessoal, individualizada, né, mediante a resistência aos apelos da consciência, aos padrões próprios estabelecidos pela própria pessoa. Existe uma outra culpa, que é a culpa social. Quando é que acontece essa culpa social? Ela surge quando quebramos uma regra que não está escrita, mas que é socialmente aceita como válida. Até o próprio conceito de ética, de moral, tem a ver com essa questão da sociedade, da sociedade estabelecer leis que regem a si mesmos, né? Se uma pessoa se comporta de maneira grosseira, por exemplo, faz mexericos maliciosos, critica duramente os outros ou ignora alguém que está necessitado, nenhuma lei foi quebrada e pode não haver sentimentos de remorso. Entretanto, é claro, a pessoa é culpada. Por quê? Porque violou as expectativas do seu grupo social, seja ele vizinhança, seja igreja, seja local de trabalho ou própria da sociedade em qual ela está inserida, tá bom? Então a maioria das pessoas, é claro, se sentem mal quando infringem uma lei civil, que é a culpa legal, quando resiste ou ignora a Deus deliberadamente, a culpa teológica,
quando viola uma regra pessoal, o que nós chamamos de culpa pessoal, e ou age contrariamente às expectativas sociais, que é o quarto tipo de culpa dentro do agrupamento das culpas objetivas, que é a culpa social. No entanto, é possível, né, fazer tudo isso e não sentir culpa alguma. Por exemplo, um criminoso contumaz pode agir violentamente sem sentir nenhuma tristeza ou remorso, né? São os psicopatas que a gente conhece. Milhões de pessoas, inclusive cristãos declarados, se esquecem de Deus todos os dias e deste modo pecam contra Ele como se não fosse nada. Essas pessoas sim são culpadas diante de Deus, mas muitas vezes elas não se sentem culpadas por suas ações, mostrando o nível de corrupção e engano dentro dos seus corações, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse outro grande grupo de culpa, que é a culpa subjetiva, interiorizada, que brota de dentro para fora do homem. Então esse tipo de culpa é o sentimento de pesar, de remorso, de vergonha, de autocondenação, que frequentemente surge quando fazemos ou pensamos alguma coisa que consideramos errada, ou deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Então surge aquela culpa no nosso interior, no nosso coração. Muitas vezes esse sentimento de culpa vem acompanhado de um desânimo, de ansiedade, de medo de uma punição, da diminuição da autoestima. Às vezes vem um desejo, né, um senso de isolamento. Todas essas emoções podem ser fortes ou fracas e geralmente são desagradáveis, mas nem sempre são ruins. Elas podem nos estimular a mudar nosso comportamento, ou também podem nos levar a pedir perdão a Deus e às outras pessoas que de alguma maneira nós afetamos. Entretanto, o sentimento de culpa também pode ser uma influência inibidora e destrutiva que torna a nossa vida infeliz. Vou repetir, pode tornar sim a nossa vida infeliz. E Satanás é especialista em forjar isso dentro dos corações humanos. Então, os sentimentos de culpa subjetiva podem ser apropriados, como também podem ser impróprios. Os sentimentos de culpa apropriados, eles surgem quando transgredimos uma lei, desobedecemos aos ensinamentos bíblicos ou violamos os ditames da nossa consciência e sentimos remorso proporcional à gravidade de nossas ações, ou pesar, né, no nosso coração. Já os sentimentos de culpa impróprios não são proporcionais à gravidade do ato. Algumas pessoas, por exemplo, roubam e matam, mas sentem pouca culpa, enquanto outras podem ficar paralisadas pela culpa por cometerem um delito menor ou terem um pensamento grosseiro. Muitas vezes, né, esses sentimentos de culpa impróprios surgem dentro de nós mesmos, mas às vezes os outros sim fazem comentários ou emitem julgamentos que nos fazem sentir culpados. E algumas vezes tais comentários são feitos sem intenção de ferir, mas há casos em que o seu propósito é mesmo gerar culpa no interior, no coração, causar esse pesar, essa infelicidade dentro de nós. Então tudo isso mostra que a culpa é um tema amplo e um tema complexo. E é necessário nós que ajudamos pessoas, aconselhamos, tratamos com gente, distinguir entre culpa objetiva e culpa subjetiva. Embora a maioria, né, dos conselheiros, alguns, né, só se preocupem com a última, que é a subjetiva, também é importante entender o que a Bíblia ensina sobre a culpa, conforme nós lemos aqui no Salmo 32. Então, existe perdão de Deus para mim e para você. Preste atenção. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. E disse o salmista: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Também lá em 1 João, capítulo 1, a Bíblia diz: confessarmos os nossos pecados. Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade e nos purificar de todo o pecado. Ok? Então existe remédio para a culpa que você talvez esteja vivendo, para essa dor, por esse sentimento, por esse sofrimento humano. E o remédio é esse: é confissão de pecados, é abandono do pecado, é arrependimento e mudança de hábitos à luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o que a Bíblia diz sobre a culpa. Continue conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.